Bom dia, gente. Esse aqui é o terceiro vídeo que eu estou compartilhando uma meditação que eu achei no meu caderninho de meditações. E o objetivo inicial desses vídeos foi para compartilhar com o irmão. E eu estou compartilhando assim, postando aqui no YouTube também para abençoar outras pessoas também, assim como eu fui abençoado com essa palavra. E no último vídeo eu terminei fazendo uma pergunta, né? Como posso olhar para alguém que já morreu, que já não está aqui fisicamente, que eu não posso ver com os meus olhos carnais? Como é que eu posso olhar para Jesus hoje? E com essa pergunta que eu quero iniciar essa meditação de hoje. E como é que nós podemos olhar para Jesus, né? João 20:29, Jesus disse: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então Jesus está falando aqui sobre a fé, que através da fé nós podemos ver, não ver com os olhos carnais, que aquelas pessoas que estavam lá na época de Jesus viram ele literalmente, mas Jesus está dizendo, olha, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então a fé, ela é a forma que nós podemos ver a Deus, nós podemos ver Jesus. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Podemos ver Jesus hoje pelos olhos da fé, pela sua palavra, porque a palavra de Jesus, ele disse que é espírito e vida, né? As palavras de Cristo estão vivas. E agora eu quero fazer uma outra pergunta. Como devemos olhar para Jesus? Como essa maneira de olhar, como a atitude de olhar, como deve ser esse olhar para Cristo? Devemos olhar firmemente, né? Como diz aquele texto que eu li anteriormente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, o que é a firmeza? No dicionário diz que firmeza é o oposto de fraqueza. Olhar firmemente para Jesus. Devemos olhar fixamente, com foco, com força, com perseverança. Como devemos olhar para Jesus? Com firmeza, mas também com esperança nas suas promessas. Devemos olhar com esperança. A palavra de Deus fala que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, devemos seguir o exemplo de Jesus. Jesus tinha uma promessa do Pai, uma alegria que lhe estava proposta, e com essa alegria proposta foi que ele suportou a cruz. Então, assim também nós devemos ter essa esperança para também suportar as dificuldades que vão surgir. Atos 1:11 diz assim, varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, assim como pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, assim também nós devemos levar a nossa cruz, olhando para as promessas de Jesus. Ele voltará para nos buscar, para que onde Ele está, nós estejamos também. Como devemos olhar para Jesus? Com firmeza, com esperança, com paciência. Romanos 8:25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E o que devemos ver em Jesus? Como devemos olhar para Jesus e o que devemos ver em Jesus?
olhar para a sua majestade. Não fez caso da ignomínia e está sentado à direita do trono de Deus. Eu peguei só esse trechinho, né, da palavra, do texto. Então, ele não fez caso da ignomínia, porque isso é um contínuo, né? Ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à direita do trono de Deus. Então, eles olhavam firmemente para Jesus e olhavam essas características, né? Então, olhar para a majestade de Jesus. Jesus venceu e hoje está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 2:9. E aí eu tinha falado no final do vídeo anterior que eu ia falar alguns textos assim que provavam, que mostravam que os apóstolos continuavam vendo Jesus, mesmo depois que ele tinha morrido e ressuscitado. Então, em Hebreus 2:9 ele diz assim: vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então vemos, eles continuavam vendo, eles continuavam olhando para a majestade de Jesus, eles continuavam contemplando o seu sacrifício, os seus atos, né? Aquilo que ele fez quando estava aqui na terra. Eles não deixaram de olhar para Jesus. Jesus já havia partido, mas eles continuavam a vê-lo e vê-lo exaltado e coroado e vitorioso. Continuaram olhando para aquele que era Deus e que se fez homem, que se esvaziou, que se humilhou a si mesmo, mas que foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como devemos olhar para Jesus? Então, devemos olhar a sua majestade, devemos olhar com constância, devemos olhar com esperança, devemos olhar com firmeza e devemos olhar com constância, né? 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. Ou seja, quando João escreveu esta carta, Jesus já tinha partido, Jesus já tinha ido para o Pai, mas ele continuava contemplando Jesus. Contemplar é fixar o olhar em alguém ou alguma coisa, com encantamento, com admiração, observar atentamente. O que eu tenho contemplado? Para quem ou o que eu tenho olhado? O que meu rosto está refletindo? Então, voltando a aquelas duas palavras lá no comecinho da meditação, que fala o que olhamos vai determinar a nossa vida ou a nossa morte. Para onde olhamos vai determinar o caminho que vamos seguir. É difícil olhar firmemente para Jesus, é difícil olhar com constância, é difícil manter os olhos fixos, né, no Senhor, mas a palavra de Deus diz que Ele nos dá graça para vencer, para perseverar, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força. Então, meus irmãos, assim como vocês, eu também tenho essa dificuldade, né? E sempre está pedindo a Deus a capacidade de olhar para Jesus, de continuar perseverando.
E o meu desejo é que essa palavra possa abençoar vocês e que possamos continuar olhando firmes para Jesus, né? Tem muitas coisas hoje que desviam o nosso olhar, desviam o nosso olhar físico, de às vezes estar contemplando a palavra de Deus, e desviam o nosso olhar espiritual também. Mas eu gosto muito de um texto de Judas, que ele fala que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis diante dele. Então, que Deus guarde a cada um de nós e nos dê a graça para continuar olhando firmemente para Jesus. Um abraço para todos, Deus abençoe.